E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui para mais um Mais em 5 e no vídeo de hoje eu vim trazer 5 maneiras para a gente amenizar os efeitos colaterais de medicações psiquiátricas. Primeira maneira da gente amenizar esses efeitos colaterais é uma maneira absurdamente simples, até meio irônico falar isso, mas é conversando com o seu médico. Porque assim, o que acontece com muita frequência? As pessoas iniciam o uso de alguma medicação psiquiátrica, começam a sentir alguns efeitos que elas mal sabem se é um efeito da medicação, se não é, se é alguma questão emocional e de repente ela está achando que é efeito da medicação, mas ela não conversa com o médico dela para poder perguntar isso. Então a primeira dica é essa mesmo, conversa com o seu médico. Conversa com ele, traz o que você tem sentido, traz as suas sensações e pergunta se de fato isso que você está sentindo é um efeito da medicação, é um efeito colateral da medicação. Tira essa dúvida. Normalmente, quando a gente não tira a dúvida, a gente continua com aquela angústia, com aquele medo muitas vezes, que pode ser resolvido simplesmente eu perguntando para o médico que me atende, que me receita essas medicações. Antes de eu continuar, já deixa o like aqui no vídeo, comenta, compartilha, porque eu acho que esse tipo de informação é muito importante para todo mundo que faz uso de algum tipo de medicação psiquiátrica. Continuando, segunda forma de reduzir esses efeitos colaterais é fazendo uso regular. O que eu quero dizer com isso? Use a medicação conforme ela foi prescrita até você ter o seu retorno com o médico. Você que está assistindo isso, ou você já fez isso, ou você conhece alguém que já fez. É muito comum a gente ir no médico, ele receitar alguma medicação e a gente tomar conforme o que a gente acha, conforme o que a gente sente que tem que ser. Só que medicação psiquiátrica não é como a maioria das medicações que tem um efeito rápido. Então, se eu não faço uso regular conforme o que foi prescrito, a chance de eu não ter o efeito que ela realmente deveria ter, ou de eu ter efeitos colaterais, é muito grande. Então, uma maneira simples da gente tentar reduzir também o efeito colateral é tomando de maneira correta, é fazendo uso regular e retornando no médico e tirando dúvidas se de repente alguma coisa não saiu como previsto. Terceira maneira de reduzir efeito colateral de medicação psiquiátrica: psicoterapia. Que? Isso mesmo, psicoterapia. Por que psicoterapia? Quando a gente está em um processo de psicoterapia, a gente estimula e desenvolve o nosso autoconhecimento. E autoconhecimento é fundamental para isso. Quando eu me conheço, quando eu de fato me entendo, eu consigo separar alguns sentimentos, algumas sensações, alguns medos e não relacionar ele com a medicação. Também é muito frequente as pessoas terem algumas dificuldades individuais, algumas dificuldades emocionais e relacionar isso com a medicação. E aí para de tomar, e aí quer trocar de medicação muito rápido, enfim. Então, se eu tenho alguma ferramenta, como a psicoterapia, por exemplo, que vai estimular o meu autoconhecimento, isso vai aumentar a chance de eu lidar melhor com o que eu estou sentindo e não jogar tudo para a medicação, como se a medicação fosse responsável por cada sensação que eu tenho no meu corpo, no meu dia a dia. Quarta forma de reduzir esses efeitos colaterais: rotina. Isso mesmo, rotina. A rotina, quando a gente tem uma rotina pré-estabelecida, é igual criança. Isso favorece, isso regula, na verdade, a nossa vida externa, principalmente. E automaticamente isso gera algumas sensações positivas pra gente. Então, quando eu tenho uma vida com uma rotina mais organizada, quando eu tenho uma rotina bem definida, isso tende a me fazer melhor. Isso vai fazer com que eu durma melhor, por exemplo, vai fazer com que eu tenha menos sensações que foram geradas por algo externo. E mais uma vez, eu não vou correr o risco de sentir algo para eu ficar descarregando, para eu ficar achando que foi a medicação. É muito importante que a gente consiga ter uma rotina pré-estabelecida para ajudar o desenvolvimento da medicação dentro do organismo e a gente sentir menos alguns efeitos que podem aparecer e a gente relacionar com a medicação psiquiátrica. E a última maneira de ajudar a reduzir um pouco esses efeitos: atividade física. Eu sei que é clichê pra caramba falar de atividade física, mas de fato ajuda. Porque quando a gente pratica alguma atividade física regular, isso vai de fato regular o nosso funcionamento hormonal e vai facilitar com que a medicação que a gente está tomando, ela tenha um efeito esperado. Não vai resolver 100%, não é, nossa, é só fazer atividade física que eu não vou ter nenhum efeito colateral. Pode ter sim, tudo isso que eu falei, você ainda pode ter alguns efeitos colaterais de medicações, mas a tendência é com essas dicas você reduza um pouco tanto os efeitos quanto o que você acha que é efeito colateral e na verdade não é. São essas então as 5 dicas rápidas para você poder amenizar um pouco esses efeitos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou pedir de novo para vocês comentarem e curtirem aqui embaixo.
Agora no final do vídeo vai aparecer um outro vídeo por aqui para vocês poderem seguir, se inscrever e curtir e tudo mais. E eu espero vocês na semana que vem. Até mais!